A maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando duro, tentando melhorar de vida, buscando aumentar a renda, aprender novas habilidades, encontrar oportunidades e ainda assim, depois de anos, continuam presas no mesmo lugar, não porque faltou esforço, não porque faltou inteligência, mas porque nunca entenderam o jogo que estavam jogando. Existe uma diferença brutal entre quem apenas ganha dinheiro e quem constrói riqueza de verdade. E essa diferença não está no quanto se ganha, mas em como se pensa. Porque dinheiro no nível mais alto não responde ao esforço direto. Ele responde à estrutura mental por trás das decisões. E é exatamente aqui que a maioria falha. Elas entram no jogo sem saber as regras. Correm sem direção. Crescem sem estratégia. E quando finalmente percebem, já estão cansadas demais para recomeçar do jeito certo. Existe um padrão silencioso que se repete entre aqueles que saem do zero e constroem impérios. Um padrão que não aparece em discursos motivacionais, não é ensinado na escola e raramente é explicado de forma direta. Esse padrão está ligado à forma como essas pessoas enxergam dinheiro antes mesmo de ganhá-lo. Elas não tratam dinheiro como recompensa, tratam como ferramenta. Não tratam riqueza como sorte, tratam como consequência. E principalmente não tomam decisões baseadas em impulso, emoção ou necessidade imediata. Elas operam com lógica de longo prazo, mesmo quando tudo ao redor pressiona pelo curto prazo. E é isso que cria a separação invisível entre quem apenas sobrevive financeiramente e quem constrói algo que cresce, se sustenta e se multiplica com o tempo. Quando você observa a trajetória de alguém como John D. Rockefeller, o que chama a atenção não é apenas o fato de ele ter ficado rico. É a forma como ele pensava antes de ficar rico. Enquanto outros buscavam ganhar mais, ele buscava controlar estruturas. Enquanto outros reagiam ao mercado, ele antecipava movimentos. Enquanto outros gastavam conforme cresciam, ele consolidava a posição antes de expandir. E esse padrão não foi um acaso, foi uma construção consciente, uma forma de enxergar o jogo que permitiu que ele tomasse decisões que, no curto prazo, pareciam conservadoras, mas no longo prazo se mostraram devastadoramente eficazes. E é exatamente esse tipo de lógica que raramente é ensinada, porque ela não é confortável. Ela exige paciência, frieza e clareza em um mundo que recompensa velocidade e distração. O problema é que a maioria das pessoas tenta melhorar de vida sem mudar a forma como toma decisões. Elas querem resultados diferentes operando com o mesmo padrão mental. Querem enriquecer pensando como quem apenas ganha salário. Querem crescer financeiramente reagindo ao dinheiro, em vez de estruturar o dinheiro. E isso cria um ciclo invisível de estagnação. A renda sobe, mas a estrutura continua fraca. As oportunidades aparecem, mas são mal utilizadas. O dinheiro entra, mas não se acumula. E com o tempo, a frustração cresce, porque parece que o problema está fora, quando na verdade está na forma como o jogo está sendo interpretado. É por isso que este vídeo não é sobre ganhar mais dinheiro, é sobre pensar de forma diferente. Porque, quando a forma de pensar muda, as decisões mudam. E quando as decisões mudam, o jogo inteiro começa a se reorganizar ao seu favor. Capítulo 1. Manos riqueza nemao. Começa no dinheiro. Começa na forma. Como você enxerga o jogo. A maioria das pessoas acredita que enriquecer é uma consequência direta de ganhar mais dinheiro. Parece lógico, parece óbvio. E é exatamente por isso que tanta gente passa anos tentando aumentar a renda sem nunca sair do lugar. Porque existe uma diferença silenciosa entre ganhar dinheiro e construir riqueza. E essa diferença começa muito antes do primeiro real a mais entrar na sua conta. Ela começa na forma como você interpreta o jogo. Porque no nível mais alto, dinheiro não é apenas um recurso. Ele é um reflexo. Um reflexo das decisões que você toma, da forma como você reage ao risco, da sua capacidade de esperar, da sua disciplina em manter uma estratégia mesmo quando o resultado não vem rápido. E quem não entende isso, entra no jogo errado sem perceber. Existe um erro invisível que prende a maioria das pessoas durante anos. Elas tratam dinheiro como algo que precisa ser ganho constantemente, como se fosse um fluxo que depende apenas do esforço imediato. Trabalham mais, buscam renda extra, tentam multiplicar fontes de ganho, mas ignoram completamente a construção de base. E sem base, qualquer aumento de renda vira apenas um aumento de consumo disfarçado. É por isso que tanta gente melhora de vida por um tempo e depois volta para o mesmo padrão, não porque perdeu capacidade, mas porque nunca construiu estrutura. E sem estrutura, o dinheiro não se sustenta. Ele passa. Ele entra e sai, e com o tempo,
Isso cria uma ilusão perigosa, a de que o problema é ganhar pouco, quando na verdade o problema é não saber o que fazer com o que já entra. Quando você observa pessoas que construíram riqueza de verdade, o padrão começa a ficar claro. Elas não começam tentando ganhar mais, elas começam tentando entender como o dinheiro se comporta. Elas observam fluxo, controle, alavancagem, repetição. Elas pensam em como transformar uma ação em algo que continue gerando resultado mesmo depois que o esforço inicial acabou. E isso muda completamente o tipo de decisão que elas tomam, porque quem pensa assim não busca apenas oportunidades, busca sistemas, não busca apenas renda, busca retenção, não busca apenas crescimento, busca sustentação. E é isso que cria uma base que permite que o dinheiro não apenas entre, mas permaneça e se multiplique com o tempo. Agora compara isso com o comportamento comum. A pessoa ganha mais e automaticamente aumenta o padrão de vida. Assume novos custos, novas responsabilidades, novos compromissos financeiros, sem perceber que está se tornando mais dependente da própria renda. Ela cresce por fora e enfraquece por dentro. E esse é um dos padrões mais perigosos do jogo do dinheiro, porque ele dá a sensação de progresso, mas na prática reduz a liberdade. Quanto mais a pessoa ganha, mais ela precisa manter aquele nível. E isso cria um ciclo onde qualquer instabilidade se torna uma ameaça. Esse tipo de crescimento não é construção, é expansão frágil, e cedo ou tarde ele cobra o preço. John D. Rockefeller operava de forma completamente diferente desde o início. Antes de ser conhecido como o homem mais rico da história moderna, ele já demonstrava um comportamento que poucas pessoas têm. Ele não se preocupava apenas em ganhar dinheiro, ele se preocupava em manter controle sobre o processo que gerava aquele dinheiro. Enquanto outros buscavam oportunidades rápidas, ele buscava estabilidade estratégica. Enquanto outros pensavam em lucro imediato, ele pensava em domínio de longo prazo. E isso fez com que suas decisões fossem diferentes desde cedo. Ele evitava riscos desnecessários, controlava custos com obsessão e reinvestia de forma sistemática. Não porque era conservador, mas porque entendia que riqueza real não nasce da velocidade. Nasce da consistência aplicada com inteligência. Esse tipo de mentalidade cria uma vantagem invisível, porque no curto prazo parece que quem está acelerando mais está vencendo. Parece que quem assume mais riscos, quem gasta mais, quem cresce mais rápido está na frente. Mas no longo prazo, o jogo muda. Quem construiu base começa a se destacar. Quem controlou o processo começa a dominar. E quem apenas reagiu ao dinheiro começa a perceber que nunca saiu do lugar de verdade. É por isso que tanta gente se sente presa mesmo ganhando bem. Porque nunca saiu da lógica de troca direta. Tempo por dinheiro, esforço por renda, aumento de trabalho por aumento de ganho. E essa lógica, por si só, tem limite. O ponto central aqui é simples, mas difícil de aceitar. Riqueza não é construída aumentando o esforço indefinidamente. Ela é construída mudando a forma como o esforço é direcionado. E isso exige uma mudança de percepção. Exige parar de ver dinheiro como algo que vem e vai, e começar a ver como algo que pode ser estruturado, organizado e multiplicado. Exige abrir mão de recompensas imediatas em troca de controle futuro. E principalmente exige disciplina para manter esse padrão mesmo quando não existe validação externa. Porque no começo, esse tipo de comportamento não parece impressionante. Não gera status, não chama atenção. Mas é exatamente ele que sustenta tudo depois. A maioria das pessoas não fracassa porque não tem oportunidade. Fracassa porque não reconhece o que realmente importa dentro da oportunidade. Elas focam no ganho imediato e ignoram a construção por trás. E isso faz com que repitam o mesmo padrão em diferentes fases da vida. Ganham, gastam, recomeçam, crescem, perdem, tentam de novo, sempre com a sensação de que estão quase chegando, mas nunca chegando de fato, porque estão jogando o jogo errado. E enquanto essa lógica não muda, nada muda de verdade. Pode até parecer que sim por um tempo, mas no longo prazo, o padrão se repete. É por isso que este capítulo não começa falando de investimento, negócio ou renda, porque antes de qualquer estratégia, existe uma base mental que precisa ser corrigida. Sem isso, qualquer técnica vira ferramenta mal utilizada, qualquer oportunidade vira risco mal calculado, e qualquer crescimento vira instabilidade disfarçada. A pergunta que define tudo não é quanto você ganha, é como você decide. Porque no final, são as decisões repetidas ao longo do tempo que constroem ou destroem qualquer trajetória financeira.
E quem não muda a forma de decidir, continua preso ao mesmo tipo de resultado, independente do quanto a renda aumenta. Capítulo 2, Manus Quen Nibo. Controla o dinheiro. É controlado por ele. Existe um ponto em que o dinheiro deixa de ser apenas um recurso e passa a ser um fator de controle, e a maioria das pessoas cruza esse ponto sem perceber. Elas começam a ganhar mais, melhoram o padrão de vida, assumem novos compromissos e lentamente entram em uma estrutura onde precisam continuar ganhando no mesmo nível apenas para sustentar aquilo que construíram. O problema não é o crescimento. O problema é crescer sem controle. Porque quando o padrão de vida cresce mais rápido que a capacidade de gestão, o dinheiro deixa de ser liberdade e se transforma em pressão constante. E esse é um dos mecanismos mais silenciosos que mantém pessoas presas, mesmo com renda alta. A lógica parece simples. Ganhar mais deveria significar viver melhor, e de certa forma significa. Mas existe um limite invisível onde essa melhora deixa de ser vantagem e começa a virar dependência. Quando seus custos fixos aumentam, suas decisões ficam mais restritas. Quando sua estrutura financeira depende de uma renda específica, sua margem de erro diminui drasticamente. E isso muda completamente o tipo de escolha que você pode fazer. Você deixa de agir com estratégia e começa a agir por necessidade. E quem toma decisões por necessidade raramente constrói riqueza, porque necessidade encurta visão, pressa distorce julgamento. E o resultado disso, no longo prazo, é um ciclo onde você ganha mais, mas tem menos liberdade real. Esse padrão pode ser visto de forma clara em diversos casos. Profissionais que aumentam renda ao longo dos anos, mas nunca acumulam patrimônio relevante. Atletas que ganham milhões e poucos anos depois enfrentam dificuldades financeiras. Empreendedores que crescem rápido demais e quebram quando o fluxo diminui. Em todos esses casos, o problema não foi falta de dinheiro, foi falta de controle. Foi a incapacidade de estruturar o crescimento de forma sustentável. E isso revela uma verdade desconfortável. Ganhar muito dinheiro não garante estabilidade. Sem controle, o dinheiro acelera o erro. Ele amplifica decisões ruins. E quanto maior a renda, maior o impacto dessas decisões. John D. Rockefeller entendia isso de forma quase obsessiva. Desde jovem, ele registrava cada centavo que ganhava e cada centavo que gastava, não por necessidade, mas por princípio. Ele sabia que quem não controla o dinheiro no pequeno, perde o controle no grande, e esse comportamento se manteve mesmo quando sua riqueza começou a crescer. Ele não aumentava despesas sem critério, não expandia operações sem garantir eficiência, não tomava decisões baseadas em impulso ou pressão externa. Ele operava com disciplina constante, independentemente do tamanho do capital envolvido. E isso criou uma base que permitiu que sua riqueza não apenas crescesse, mas se mantivesse estável ao longo do tempo. Agora compara isso com o comportamento mais comum. A pessoa começa a ganhar mais e automaticamente ajusta o estilo de vida para acompanhar a nova renda. Troca de carro, melhora a casa, aumenta o consumo, assume novos compromissos, sem perceber que está reduzindo sua flexibilidade financeira. Ela cresce externamente, mas se torna mais vulnerável internamente. E isso cria um paradoxo. Quanto mais ganha, mais presa se torna a necessidade de continuar ganhando naquele nível. Isso não é liberdade. Isso é dependência disfarçada de sucesso. E enquanto esse padrão não é quebrado, a construção de riqueza real não acontece. O controle financeiro não é apenas sobre economizar ou gastar menos. É sobre manter poder de decisão ao longo do tempo. É sobre garantir que o dinheiro trabalhe para você, e não o contrário. Isso significa saber quando expandir, quando segurar, quando assumir risco e quando proteger posição. Significa ter clareza sobre fluxo, reservas, alocação e principalmente sobre comportamento. Porque no final, o maior risco não está no mercado, está na forma como você reage ao dinheiro. E quem não domina esse comportamento acaba sendo dominado por ele. Outro ponto importante é que controle não é algo que se ativa apenas quando a renda aumenta. Ele precisa existir desde o começo, porque padrões financeiros são formados cedo e tendem a se repetir em qualquer nível de renda. Se alguém não consegue controlar R$ 1.000, dificilmente vai controlar 100.000. A escala muda, mas o comportamento permanece. E isso explica por que tantas pessoas acreditam que o problema é ganhar pouco, quando na verdade o problema é não saber gerenciar o que já tem. O aumento de renda não corrige esse erro.
ele apenas o expõe com mais força. O jogo do dinheiro recompensa quem consegue manter consistência sob diferentes condições. Não importa se o cenário está favorável ou não, se a renda está alta ou baixa. O que define o resultado no longo prazo é a capacidade de manter controle, porque é isso que permite atravessar períodos difíceis sem quebrar, aproveitar oportunidades quando surgem e principalmente sustentar crescimentos sem colapsar. E isso não é construído com decisões pontuais, é construído com disciplina repetida ao longo do tempo. A maioria das pessoas nunca percebe que está sendo controlada pelo próprio dinheiro. Elas acreditam que estão no comando porque conseguem pagar as contas, manter o padrão, consumir o que desejam. Mas o teste real não está aí. O teste real é simples. Você consegue reduzir seu ritmo sem comprometer sua estrutura? Você consegue tomar decisões estratégicas sem pressão imediata? Você consegue dizer não para ganhos rápidos em troca de estabilidade futura? Se a resposta for não, então o controle ainda não está com você. E sem controle, qualquer crescimento é instável. No final, a diferença entre quem constrói riqueza e quem apenas ganha dinheiro está diretamente ligada a isso. Controle não é um detalhe, é a base, é o que permite que o dinheiro deixe de ser um fator de pressão e passe a ser uma ferramenta de construção. E quem entende isso cedo ganha uma vantagem enorme no longo prazo. Porque enquanto a maioria corre atrás de ganhar mais, essas pessoas estão construindo algo que sustenta o que já tem e prepara o terreno para crescer de forma consistente. E no jogo do dinheiro, consistência vence intensidade, sempre. Capítulo 3. Manos velocidade enganosa. Porque crescer rápido, demais, pode te destruir. Existe uma armadilha extremamente sedutora no jogo do dinheiro. Ela aparece disfarçada de progresso, de oportunidade, de crescimento acelerado. E a maioria das pessoas cai nela sem perceber, porque no começo tudo parece funcionar. A renda sobe rápido, as oportunidades aparecem, os resultados começam a vir, e a sensação é de que finalmente o jogo virou. Só que é exatamente nesse ponto que muitos começam a construir a própria queda. Porque crescer rápido demais, sem estrutura, sem controle e sem leitura do jogo, não é avanço, é antecipação do colapso. E isso se repete em diferentes níveis, com pessoas comuns, empreendedores, atletas e até grandes empresas. O problema não está na velocidade em si. O problema está no que sustenta essa velocidade. Quando o crescimento é baseado apenas em oportunidade momentânea, em hype, em impulso ou em sorte, ele não se sustenta. Ele exige cada vez mais energia, mais risco e mais exposição para continuar existindo. E isso cria um ciclo perigoso. Porque quanto mais a pessoa cresce rápido, mais ela se acostuma com aquele nível, mais ela ajusta a vida àquela realidade. E quando o fluxo diminui, o impacto é brutal. Não apenas financeiro, mas psicológico. Porque a queda não parece apenas perda de dinheiro. Parece perda de identidade. E isso faz com que muitos tomem decisões ainda piores tentando manter algo que nunca foi sólido de verdade. Esse padrão pode ser observado em inúmeros casos. Empreendedores que explodem em crescimento, mas quebram poucos anos depois. Pessoas que entram em mercados em alta, ganham muito dinheiro rapidamente e depois perdem tudo quando o cenário muda. Influenciadores que monetizam rápido, expandem demais e não conseguem sustentar a estrutura criada. Em todos esses casos, o problema não foi crescer. Foi crescer sem base. Foi não entender que velocidade sem sustentação é fragilidade disfarçada de sucesso. E quanto maior a velocidade, maior o impacto quando a estrutura não aguenta. Rockefeller operava de forma completamente oposta a esse padrão. Ele não buscava crescimento rápido. Ele buscava crescimento controlado. Enquanto outros estavam focados em expandir agressivamente, ele consolidava, garantia eficiência, reduzia custos, dominava processos. E só depois de construir uma base sólida, ele avançava para a próxima etapa. Isso fazia com que seu crescimento parecesse mais lento no início, mas no longo prazo se mostrava muito mais forte. Porque enquanto outros colapsavam ao tentar sustentar estruturas frágeis, ele expandia sobre uma base que já estava estabilizada. E isso criou um efeito acumulativo que poucos conseguiam acompanhar. A maioria das pessoas, porém, opera no sentido contrário. Elas veem uma oportunidade e querem extrair o máximo o mais rápido possível. Querem escalar antes de estruturar. Querem expandir antes de consolidar. Querem resultados grandes sem construir capacidade proporcional para sustentá-los. E isso gera um tipo de crescimento que depende de esforço constante para se manter. Não existe folga. Não existe margem. Qualquer erro,
qualquer queda de fluxo, qualquer instabilidade externa, já começa a comprometer tudo, e isso transforma o crescimento em um estado de tensão contínua. Parece avanço, mas na prática é um equilíbrio instável. Outro ponto crítico é que a velocidade distorce a percepção de risco. Quando alguém começa a ganhar dinheiro rápido, a tendência é acreditar que aquele padrão vai continuar. A pessoa começa a assumir mais compromissos, mais custos, mais riscos, porque acredita que o fluxo vai se manter. Só que o mercado não funciona assim. O que sobe rápido pode cair rápido. E quem não se prepara para essa possibilidade, paga o preço. E esse preço não vem apenas na forma de perda financeira. Ele vem na forma de retrocesso estrutural. Porque quando a base não existe, qualquer queda exige recomeço quase do zero. O crescimento real exige paciência estratégica. Exige a capacidade de avançar sem comprometer a base. Exige saber quando acelerar e quando segurar. E isso é contraintuitivo para a maioria das pessoas, porque o ambiente ao redor valoriza a velocidade, resultado imediato, crescimento visível. Mas quem constrói riqueza de verdade opera em outro ritmo. Um ritmo que não chama tanta atenção no começo, mas que se mostra muito mais eficiente no longo prazo. Porque ele não depende de picos, ele depende de consistência. E consistência, no jogo do dinheiro, é o que permite que o crescimento continue acontecendo sem colapsar. A grande diferença está na intenção por trás do crescimento. Quem busca velocidade está tentando ganhar mais agora. Quem busca estrutura está tentando sustentar mais depois. E essas duas abordagens geram resultados completamente diferentes ao longo do tempo. A primeira cria ciclos de ganho e perda. A segunda cria acumulação contínua. E é isso que separa quem vive momentos de sucesso de quem constrói riqueza duradoura. No final, o erro não está em querer crescer. Está em querer crescer sem entender o que sustenta esse crescimento. Está em confundir movimento com progresso. Está em acreditar que mais rápido significa melhor. Porque no jogo do dinheiro, velocidade sem controle é apenas um atalho para a instabilidade. E quem não aprende a controlar o ritmo acaba sendo controlado pelas consequências. Capítulo 4. Alavancagem. O ponto onde o dinheiro deixa de depender de você. Existe um momento no jogo do dinheiro em que tudo começa a mudar. Um ponto em que o esforço direto deixa de ser o principal motor do crescimento. Um ponto onde o dinheiro começa a trabalhar por você, em vez de depender exclusivamente do seu tempo, da sua energia e da sua presença constante. Esse ponto tem um nome claro: alavancagem. E a maioria das pessoas passa anos sem entender isso, operando em um modelo limitado, onde tudo depende delas. Trabalham mais para ganhar mais. Produzem mais para faturar mais. Se esforçam mais para crescer mais. E ficam presas em uma lógica que tem um teto inevitável, porque existe um limite físico, mental e de tempo para qualquer pessoa, e enquanto o crescimento depende apenas disso, ele sempre será limitado. A alavancagem muda completamente essa equação. Ela permite que uma ação gere resultado contínuo, mesmo quando você não está presente. Permite que um sistema funcione sem depender de esforço constante. Permite que o dinheiro deixe de ser apenas uma troca direta e passe a ser uma estrutura que se multiplica. E isso pode acontecer de diferentes formas. Pode ser através de negócios escaláveis, investimentos bem posicionados, ativos que geram renda recorrente ou sistemas que automatizam processos. Mas o princípio é sempre o mesmo. Você deixa de vender apenas o seu tempo e passa a construir algo que continua gerando valor mesmo sem você. Rockefeller entendeu isso cedo. Ele não queria apenas lucrar com o petróleo. Ele queria controlar toda a estrutura ao redor dele. Transporte, refino, distribuição. Ele buscava dominar os pontos-chave que permitiam que o negócio funcionasse em escala, sem depender de ações isoladas. E isso criou um nível de alavancagem que poucos tinham. Enquanto outros produtores dependiam de cada operação individual para gerar resultado, ele tinha um sistema integrado que ampliava sua capacidade de gerar riqueza de forma contínua. Não era apenas sobre ganhar mais, era sobre construir algo que continuasse produzindo mesmo sem intervenção constante. Agora compara isso com o comportamento mais comum. A pessoa aprende uma habilidade, começa a ganhar dinheiro com ela e continua expandindo apenas dentro dessa mesma lógica. Trabalha mais horas, atende mais clientes, assume mais demandas. O faturamento até cresce, mas o modelo continua o mesmo. Tudo depende dela. Se ela para, o dinheiro para. E isso cria uma falsa sensação de progresso. Porque existe crescimento, mas não existe evolução estrutural. A pessoa melhora de renda,
mas não melhora de posição dentro do jogo, continua presa à própria capacidade de produção. E isso, no longo prazo, limita completamente o potencial de crescimento. A maioria das pessoas evita a alavancagem porque ela exige um tipo diferente de pensamento. Exige sair do imediato. Exige abrir mão de ganhos rápidos em troca de construção de sistemas. Exige paciência para estruturar algo que não gera retorno instantâneo. E isso entra em conflito direto com o comportamento comum que busca resultado rápido, validação rápida, dinheiro imediato. Só que esse tipo de comportamento mantém a pessoa presa no nível mais básico do jogo, onde tudo depende dela, onde qualquer pausa interrompe o fluxo, onde o crescimento sempre exige mais esforço proporcional. Outro ponto importante é que a alavancagem não é apenas sobre ganhar mais dinheiro, é sobre ganhar melhor, é sobre criar eficiência, é sobre reduzir dependência, é sobre aumentar a capacidade de crescer sem aumentar o esforço na mesma proporção. E isso muda completamente o tipo de decisão que você toma, porque quem pensa em alavancagem não pergunta apenas quanto isso vai me pagar agora? Pergunta, isso pode continuar me pagando depois? Não pergunta apenas, isso aumenta minha renda? Pergunta, isso aumenta minha estrutura? E essa mudança de pergunta altera completamente o caminho. Existem diferentes tipos de alavancagem, e entender isso é essencial. Existe a alavancagem de tempo, quando você utiliza outras pessoas ou sistemas para ampliar sua capacidade. Existe a alavancagem de capital, quando o dinheiro passa a gerar mais dinheiro. Existe a alavancagem de conhecimento, quando uma habilidade ou informação é transformada em algo replicável. E existe a alavancagem de tecnologia, que permite escala praticamente ilimitada. Quem constrói riqueza aprende a combinar esses elementos. Aprende a sair do esforço direto e entrar na construção de sistemas que operam de forma independente. O erro mais comum é tentar crescer sem mudar de modelo. A pessoa continua operando da mesma forma, apenas aumentando intensidade, e isso pode até funcionar por um tempo, mas chega um ponto onde não escala mais, onde o esforço adicional não gera o mesmo retorno, onde o cansaço começa a afetar decisões, e onde o crescimento trava, porque o modelo não foi ajustado. E sem ajuste, não existe evolução real. A alavancagem exige visão. Exige entender que o jogo não é apenas sobre o que você faz hoje, mas sobre o que continua funcionando amanhã. Exige construir algo que não dependa exclusivamente de você para existir. E isso não acontece de forma automática. Precisa ser pensado, precisa ser estruturado, precisa ser desenvolvido com intenção. E é exatamente por isso que poucos fazem. Porque é mais fácil continuar no modelo conhecido, mesmo que ele seja limitado, do que construir algo novo que exige tempo e disciplina. No final, o ponto é simples. Enquanto o dinheiro depende apenas de você, você está limitado. Pode crescer, pode melhorar de vida, pode ganhar mais, mas sempre dentro de um teto. Quando você aprende a usar a alavancagem, esse teto começa a desaparecer, porque o crescimento deixa de ser proporcional ao esforço e passa a ser proporcional à estrutura que você construiu. E essa é uma das maiores viradas no jogo do dinheiro. O momento em que você deixa de correr atrás e começa a construir algo que cresce por conta própria. Capítulo 5, mais tempo. O ativo que define quem enriquece e quem recomeça. Existe um fator que atravessa todas as histórias de riqueza real e, ao mesmo tempo, é ignorado pela maioria das pessoas: o tempo. Não o tempo como duração, mas o tempo como estratégia. Porque no jogo do dinheiro, não vence quem apenas acerta. Vence quem acerta por tempo suficiente. E essa diferença muda tudo. A maioria das pessoas busca decisões que funcionem agora. Ganhos rápidos, resultados imediatos, validação instantânea. Mas riqueza não é construída nesse ritmo. Ela é construída em camadas. E essas camadas só se formam quando existe continuidade, quando existe paciência, quando existe a capacidade de manter uma direção mesmo sem recompensa imediata. O problema é que o tempo exige algo que poucas pessoas estão dispostas a oferecer: consistência sem aplauso. No início, quem constrói base não parece estar avançando, não chama a atenção, não impressiona, não gera reconhecimento. E isso cria uma pressão interna para acelerar, para buscar atalhos, para tentar antecipar resultados. Só que é exatamente nesse ponto que muitos quebram o próprio processo, porque abandonam a construção de longo prazo em troca de movimentos que parecem mais rápidos, mas não se sustentam, e quando o resultado não se mantém, precisam recomeçar. De novo. E de novo. E cada recomeço custa mais energia, mais tempo e mais confiança.
Rockefeller operava com uma relação quase fria com o tempo. Ele não tomava decisões pensando apenas no retorno imediato. Ele pensava em domínio progressivo, em construir algo que crescesse de forma contínua e controlada. Enquanto outros queriam enriquecer rápido, ele queria consolidar posição. E isso fez com que suas decisões fossem menos impulsivas e mais estruturadas. Ele evitava movimentos que poderiam trazer lucro rápido, mas comprometer a estabilidade. Preferia crescer mais devagar, mas com base sólida. E isso criou um efeito que só aparece para quem consegue enxergar além do curto prazo: acumulação exponencial. A maioria das pessoas não entende o poder disso. Elas veem crescimento linear e acreditam que é isso que precisam buscar: ganhar mais a cada mês, melhorar um pouco a cada ano, evoluir de forma constante. Mas o crescimento real não acontece assim. Ele é silencioso no começo e explosivo depois. Ele exige tempo para se formar, e quando finalmente aparece, parece repentino. Mas não é. É resultado de anos de decisões consistentes que foram acumulando efeito. E quem abandona o processo cedo demais nunca chega a esse ponto, porque interrompe o ciclo antes que ele gere retorno significativo. Esse padrão pode ser visto em diversas áreas: investimentos que parecem lentos no início, mas se tornam poderosos com o tempo; negócios que levam anos para ganhar tração e depois crescem rapidamente; pessoas que passam anos construindo habilidade e de repente se tornam extremamente valorizadas. Em todos esses casos, o tempo não foi apenas um fator passivo, foi um ativo estratégico. Foi utilizado com intenção, foi respeitado. E isso fez com que o resultado não dependesse de sorte, mas de construção contínua. O erro comum é tratar o tempo como algo neutro, como se ele apenas passasse, como se não tivesse impacto direto no resultado. Mas no jogo do dinheiro, o tempo amplifica tudo. Amplifica decisões boas e ruins. Amplifica disciplina e desorganização. Amplifica consistência e impulsividade. E isso significa que não basta tomar boas decisões. É preciso sustentá-las ao longo do tempo. Porque é essa repetição que cria resultado real. Não é o acerto isolado. É o padrão mantido. Outro ponto importante é que o tempo exige proteção. Porque ao longo do caminho surgem distrações, oportunidades que parecem melhores, mudanças de direção que prometem resultado mais rápido, e quem não tem clareza do que está construindo acaba desviando constantemente. Troca de estratégia, muda de foco, abandona processos antes de amadurecer, e isso impede qualquer tipo de acumulação, porque cada nova tentativa começa do zero, e riqueza não é construída começando do zero repetidamente. Ela é construída mantendo direção até que o efeito composto comece a aparecer. Existe também um aspecto psicológico envolvido. O tempo testa a paciência, testa a confiança, testa a capacidade de continuar mesmo sem evidência imediata de progresso, e isso separa quem constrói de quem apenas tenta, porque quem constrói entende que o resultado não é instantâneo, que existe um período onde o esforço parece não gerar retorno proporcional, mas continua, ajusta, melhora, evolui, sem abandonar o processo. E é isso que permite atravessar a fase mais difícil, que é justamente aquela onde a maioria desiste. No final, o tempo não é apenas um fator, ele é um multiplicador. Ele define se suas decisões vão gerar impacto real ou apenas resultado momentâneo. Ele determina se o que você está construindo vai se sustentar ou desaparecer. E quem aprende a usar o tempo como aliado ganha uma vantagem enorme, porque enquanto a maioria está correndo atrás de resultados imediatos, essas pessoas estão construindo algo que cresce mesmo quando elas não estão acelerando. E isso muda completamente o jogo. A pergunta que fica é simples, mas decisiva. Você está tomando decisões que funcionam agora, ou decisões que continuam funcionando depois? Porque essa resposta define tudo. Define se você está apenas jogando ou realmente construindo algo que se mantém e cresce com o tempo. Capítulo 6. Menos foco. Porque a maioria perde dinheiro tentando ganhar mais de uma forma. Existe uma ilusão muito comum no jogo do dinheiro. A ideia de que quanto mais caminhos você tiver, maiores serão suas chances de crescer. Parece lógico. Diversificar, tentar várias coisas ao mesmo tempo, abrir múltiplas fontes de renda, tudo isso soa inteligente. Mas na prática, é exatamente esse comportamento que impede a maioria das pessoas de construir algo sólido. Porque foco não é limitação. Foco é profundidade. E sem profundidade, não existe domínio. Sem domínio, não existe vantagem. E sem vantagem, o dinheiro não se sustenta.
O problema começa quando a pessoa tenta crescer sem consolidar nenhuma base. Ela inicia um projeto, depois outro, sempre com a sensação de que precisa fazer mais para ganhar mais. E com isso, divide atenção, energia e tempo entre várias direções. Nenhuma recebe dedicação suficiente para se desenvolver de verdade. Nenhuma amadurece. Nenhuma se torna forte o suficiente para gerar resultado consistente. E isso cria um ciclo de tentativa constante, mas construção inexistente. Parece movimento, parece esforço. Mas não é progresso real, é dispersão. Esse padrão é ainda mais comum hoje, porque o ambiente incentiva isso. Existem inúmeras oportunidades, múltiplos modelos de negócio, diferentes formas de ganhar dinheiro, e isso cria uma ansiedade silenciosa. A sensação de que, se você não estiver fazendo várias coisas ao mesmo tempo, está ficando para trás. Só que essa lógica ignora um princípio básico: riqueza não é construída explorando tudo. É construída dominando algo específico o suficiente para gerar vantagem clara, e isso exige foco prolongado. Exige insistência em uma direção até que ela comece a produzir resultado real. Rockefeller não tentou dominar várias indústrias ao mesmo tempo. Ele escolheu uma e mergulhou profundamente nela: petróleo. E dentro desse setor, ele não ficou na superfície. Ele buscou entender cada detalhe, cada processo, cada ponto de ineficiência. Ele reduziu custos onde outros ignoravam, otimizou operações onde outros improvisavam. E isso criou uma vantagem competitiva enorme. Enquanto outros estavam espalhados, tentando aproveitar múltiplas oportunidades, ele estava aprofundando posição em um único jogo. E essa profundidade foi o que permitiu que ele dominasse o mercado. A maioria das pessoas faz o contrário. Elas começam algo, encontram dificuldade, perdem consistência e mudam de direção. E repetem esse padrão várias vezes. Não porque são incapazes, mas porque não permanecem tempo suficiente em um caminho para desenvolver competência real. E isso impede qualquer tipo de acumulação. Porque toda vez que você muda de direção, você reinicia o processo. Volta ao ponto inicial. E riqueza não é construída reiniciando constantemente. Ela é construída aprofundando continuamente. Outro erro comum é confundir múltiplas fontes de renda com múltiplas tentativas. Ter várias fontes pode ser positivo, mas apenas depois que uma base sólida já foi construída. Antes disso, tentar dividir esforço entre diferentes atividades só reduz a chance de sucesso em todas elas, porque nenhuma recebe o nível de dedicação necessário para crescer. E isso cria uma falsa diversificação. Parece que você está se protegendo, mas na prática está apenas diluindo seu potencial. E isso mantém o resultado sempre abaixo do que poderia ser. O foco também tem um efeito psicológico importante. Ele reduz ruído, elimina distração, permite que você veja com mais clareza o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. Quando você está dividido entre várias coisas, fica difícil identificar padrões, difícil entender onde está o erro, difícil melhorar de forma consistente. Mas quando você está concentrado em uma direção, cada ajuste gera aprendizado, cada erro gera evolução. E isso acelera o processo de construção, mesmo que externamente pareça mais lento no início. Existe também um ponto estratégico aqui. O mercado recompensa quem se torna difícil de substituir, e isso só acontece com profundidade. Quando você domina algo de verdade, cria valor específico, resolve problemas de forma mais eficiente, se posiciona de forma mais clara, e isso aumenta sua capacidade de gerar renda, negociar melhor e construir algo que se sustenta. Quem tenta fazer tudo, no fim, não se destaca em nada. E isso limita completamente o potencial de crescimento. A dificuldade do foco está no início, porque os resultados não aparecem rápido, porque exige repetição, porque exige insistência em algo que ainda não validou completamente. E isso gera dúvida, gera vontade de mudar, gera impulso de tentar algo novo. Mas é exatamente essa fase que define tudo, porque quem atravessa esse período constrói base. E quem não atravessa continua preso no ciclo de tentativa. No longo prazo, o foco não limita, ele potencializa. Ele permite que você construa algo forte o suficiente para depois expandir com segurança. Porque quando existe uma base sólida, novas oportunidades podem ser exploradas sem comprometer o que já foi construído. Mas sem essa base, qualquer expansão é instável e tende a colapsar. No final, a pergunta não é quantas coisas você pode fazer, é em quantas você consegue se tornar realmente bom, porque é isso que define o jogo. Não é quantidade de tentativa, é qualidade de execução.
E quem entende isso para de correr em várias direções e começa a avançar com consistência em uma só. E é exatamente aí que o jogo começa a mudar. Capítulo 7 menos risco. A diferença entre quem calcula e quem aposta. Existe uma palavra que aparece o tempo todo quando o assunto é dinheiro: risco. E quase sempre ela é tratada de forma superficial. Algumas pessoas evitam completamente, com medo de perder. Outras abraçam sem pensar, acreditando que grandes ganhos exigem movimentos ousados. Mas a verdade é que riqueza não é construída nem evitando risco, nem se jogando nele de forma cega. Ela é construída entendendo o risco, calculando, posicionando, ajustando. Porque no jogo do dinheiro, risco não é algo a ser eliminado, é algo a ser administrado com precisão. A maioria das pessoas não percebe que está assumindo riscos o tempo todo. Trabalhar em um único emprego sem desenvolver habilidades adicionais é um risco. Depender de uma única fonte de renda é um risco. Aumentar o padrão de vida sem criar reservas é um risco. Só que esses riscos são silenciosos. Não parecem perigosos no curto prazo, e por isso são ignorados. Enquanto isso, oportunidades que poderiam gerar crescimento são evitadas porque parecem arriscadas demais, e isso cria um comportamento distorcido. A pessoa evita riscos que poderiam fazê-la crescer e aceita riscos que a mantêm vulnerável. Rockefeller não evitava risco. Ele evitava risco desnecessário. Existe uma diferença importante aqui. Ele entendia profundamente o setor em que estava inserido, sabia onde estavam as oportunidades, mas também sabia onde estavam as fragilidades. E com base nisso tomava decisões calculadas. Ele investia quando havia margem de controle, expandia quando havia estrutura para sustentar, e evitava movimentos impulsivos que poderiam comprometer o que já havia sido construído. Não era conservador por medo, era estratégico por entendimento. E isso permitiu que ele crescesse de forma consistente, sem expor sua base a riscos que poderiam destruir tudo. A maioria das pessoas opera de forma oposta. Quando o cenário parece favorável, assume riscos maiores do que deveria. Quando o cenário se torna incerto, recua completamente. Esse comportamento emocional gera decisões inconsistentes. A pessoa entra tarde, quando o risco já aumentou, e sai cedo, quando o potencial ainda existe. E isso cria um padrão onde o risco nunca é bem aproveitado. Ele é sempre mal posicionado. E no longo prazo, isso impede qualquer construção sólida. Outro ponto importante é que risco não deve ser analisado apenas pelo possível ganho ou perda imediata. Ele precisa ser avaliado pelo impacto que pode causar na estrutura. Um erro comum é assumir riscos que, se derem errado, comprometem tudo. Isso não é estratégia. Isso é exposição excessiva. Porque no jogo do dinheiro, proteger a base é tão importante quanto crescer. Sem base, não existe continuidade. E sem continuidade, qualquer tentativa de crescimento se torna instável. Existe um conceito simples que poucos aplicam. Nunca assumir um risco que, se der errado, te obriga a recomeçar do zero. Porque o recomeço custa caro, não apenas em dinheiro, mas em tempo, energia e confiança. E quem se expõe a esse tipo de situação frequentemente acaba preso em ciclos de tentativa e recuperação. Cresce, perde, recomeça. E isso impede qualquer tipo de acumulação real. Por outro lado, evitar todo tipo de risco também não funciona, porque o crescimento exige movimento, exige decisão, exige sair da zona confortável. O ponto não é eliminar risco, é escolher quais riscos fazem sentido, quais têm potencial de retorno proporcional, quais podem ser absorvidos sem comprometer a base. E isso exige análise, exige entendimento, exige uma leitura mais fria do cenário, algo que a maioria não desenvolve, porque opera mais pela emoção do momento do que pela lógica estratégica. Outro fator crítico é a relação entre conhecimento e risco. Quanto menos você entende um ambiente, maior o risco real envolvido. E mesmo assim, muitas pessoas entram em jogos que não conhecem, investem em áreas que não dominam, tomam decisões baseadas em tendência, recomendação ou impulso. E isso aumenta drasticamente a chance de erro, porque o risco não está apenas na ação, está na falta de entendimento sobre o que está sendo feito. E sem entendimento, não existe controle. Rockefeller só assumia riscos dentro de um campo que ele conhecia profundamente. Ele não se movia por pressão externa, não seguia tendência sem análise. Ele construía vantagem antes de se expor. E isso fazia com que, mesmo quando assumia riscos maiores, eles fossem calculados, tivessem base, tivessem lógica por trás.
e isso reduzia drasticamente a probabilidade de erro grave. Existe também uma diferença importante entre risco e aposta. Risco calculado tem base, tem lógica, tem estrutura. Aposta é impulsiva, emocional, sem controle claro. E muita gente confunde os dois, acredita que está sendo ousada, quando na verdade está apenas se expondo sem preparo. E no curto prazo, isso pode até gerar ganhos, mas no longo prazo, tende a gerar perdas, porque não existe consistência, não existe repetição de acerto. Existe apenas sorte momentânea. No final, o risco sempre estará presente. Não existe caminho sem ele. A diferença está em como você se posiciona diante dele. Se você reage, evita ou calcula. Se você se expõe sem controle ou constrói base antes de avançar. Se você protege o que já construiu ou coloca tudo em jogo em busca de um ganho maior. Essas escolhas definem tudo. Porque no jogo do dinheiro, não vence quem nunca erra. Vence quem sobrevive aos próprios erros e continua avançando. E isso só acontece quando o risco é tratado como ferramenta, não como impulso, como estratégia, não como emoção. E quem entende isso deixa de jogar no escuro e começa a se mover com intenção real. Capítulo 8 Manos Posicionamento. Porque na Abril, basta ser bom, é preciso estar no lugar certo. Existe um erro silencioso que trava a evolução financeira de muita gente. Acreditar que competência sozinha resolve o jogo. A pessoa estuda, melhora, desenvolve habilidades e ainda assim não vê o resultado que esperava. Trabalha muito, entrega valor, faz tudo certo, mas o dinheiro não acompanha. E isso gera frustração, porque parece injusto. Mas na maioria dos casos, o problema não está na capacidade, está no posicionamento. Porque no jogo do dinheiro, não basta ser bom. É preciso estar no lugar certo, no momento certo, com a estratégia certa. Posicionamento define visibilidade, define oportunidade e define retorno. Ele determina se o que você faz será valorizado ou ignorado. E isso não tem relação direta com esforço. Tem relação com contexto, com ambiente, com escolha de jogo. Porque existem mercados que pagam mais. Existem setores que crescem mais. Existem estruturas que amplificam resultado. E quem não presta atenção nisso pode passar anos sendo competente no lugar errado, produzindo valor em um ambiente que não recompensa aquele tipo de valor, e isso limita completamente o potencial de crescimento. Rockefeller não apenas dominou o setor de petróleo, ele escolheu o momento certo para entrar nele. Na época, o petróleo ainda era uma indústria em formação. Existia desorganização, ineficiência, falta de estrutura. E isso criou espaço para quem tivesse visão estratégica. Ele não entrou em um jogo saturado, entrou em um jogo que ainda estava sendo definido. E isso fez toda a diferença, porque além de executar bem, ele estava posicionado em um ambiente que permitia crescimento exponencial. Ele não apenas jogou bem, ele escolheu o jogo certo para jogar. A maioria das pessoas ignora essa camada. Foca apenas em melhorar dentro do que já está fazendo, sem questionar se aquele ambiente realmente permite crescimento. Continua insistindo em mercados saturados, estruturas limitadas, modelos que não escalam e espera resultado diferente. Mas o problema não é a execução, é o contexto. Porque existem limites que não podem ser ultrapassados apenas com esforço. Existem jogos que simplesmente não oferecem espaço para crescimento relevante. E continuar neles é desperdiçar tempo. Outro ponto importante é que posicionamento não é fixo. Ele pode e deve ser ajustado ao longo do tempo. Conforme você evolui, novas oportunidades aparecem, novos mercados surgem, novas formas de atuação se tornam possíveis. E quem está atento a isso consegue se reposicionar estrategicamente. Consegue sair de ambientes limitados e entrar em estruturas mais favoráveis. Mas isso exige visão. Exige análise. Exige disposição para mudar quando necessário. E isso entra em conflito com o comportamento comum que busca estabilidade a qualquer custo. Existe também uma relação direta entre posicionamento e percepção. Não basta estar em um bom mercado, é preciso ser percebido de forma correta dentro dele, porque o valor não está apenas no que você faz, mas em como isso é visto. E isso influencia diretamente o quanto você pode cobrar, o tipo de cliente que atrai, as oportunidades que surgem. Quem se posiciona de forma estratégica consegue aumentar o valor percebido sem necessariamente mudar o que faz, e isso é uma forma poderosa de alavancagem. O erro comum é esperar que o reconhecimento venha automaticamente com o tempo. Acreditar que, se continuar fazendo um bom trabalho, eventualmente será recompensado. Mas o mercado não funciona assim.
Ele recompensa clareza, posicionamento e visibilidade. Quem não se posiciona bem, mesmo sendo competente, acaba sendo ignorado. E isso cria uma sensação de injustiça que, na prática, é apenas falta de estratégia. Outro fator crítico é o ambiente ao redor. As pessoas com quem você convive, o tipo de informação que consome, o nível de exigência do ambiente, tudo isso influencia seu posicionamento, porque molda sua percepção de possibilidade, define o que você considera normal. E isso impacta diretamente suas decisões. Quem está cercado por pessoas que pensam pequeno tende a limitar sua visão. Quem está inserido em ambientes mais estratégicos começa a enxergar oportunidades que antes não eram visíveis. E isso altera completamente o jogo. Rockefeller não operava isolado. Ele se cercava de pessoas que entendiam o setor, que pensavam em escala, que buscavam eficiência. E isso reforçava sua capacidade de tomar decisões estratégicas. Ele não apenas escolheu o mercado certo. Ele se posicionou dentro de uma estrutura que amplificava sua visão. E isso acelerou seu crescimento de forma consistente. A maioria das pessoas subestima o impacto disso. Acredita que pode crescer independentemente do ambiente, da rede, do contexto. Mas, na prática, esses fatores influenciam diretamente o resultado. Porque o jogo do dinheiro não é jogado sozinho. Ele envolve interação, percepção, acesso e posicionamento. E quem ignora isso acaba limitando o próprio potencial sem perceber. No final, o posicionamento responde uma pergunta simples, mas decisiva. Você está no lugar onde seu esforço tem o maior retorno possível. Porque se a resposta for não, então o problema não está no quanto você trabalha. Está em onde você está jogando. E mudar isso pode ter um impacto muito maior do que qualquer tentativa de melhorar dentro de um ambiente que já atingiu seu limite. Porque no jogo do dinheiro, não vence apenas quem se esforça mais. Vence quem escolhe melhor onde colocar esse esforço. E essa escolha define tudo. Capítulo 9. Mais deciso. O pádrio invisível, que define quem acumula e quem se perde. Existe algo que atravessa todas as histórias de riqueza, independentemente do setor, da época ou do contexto. Não é talento isolado, não é sorte contínua, não é oportunidade única. É padrão de decisão, a forma como alguém decide repetidamente ao longo do tempo. Porque no jogo do dinheiro, não são os grandes momentos que definem o resultado. São as pequenas escolhas feitas de forma consistente. E a maioria das pessoas nunca percebe isso. Elas acreditam que precisam de uma grande oportunidade, de um grande acerto, de um movimento decisivo, quando na verdade estão sendo moldadas por decisões diárias que parecem pequenas demais para importar. O problema é que decisão não é apenas sobre escolher entre certo e errado. É sobre escolher entre imediato e estratégico, entre impulso e controle, entre conforto e construção. E é exatamente nesse ponto que a maioria falha, porque tende a priorizar o que é mais fácil no curto prazo. Gasto imediato em vez de retenção, expansão precoce em vez de consolidação, mudança constante em vez de continuidade. E essas escolhas, isoladamente, parecem irrelevantes, mas acumuladas ao longo do tempo, criam um padrão, e esse padrão define tudo. Rockefeller não tomou apenas algumas boas decisões. Ele construiu um sistema de decisão. Um padrão claro baseado em controle, eficiência e longo prazo. Ele evitava decisões impulsivas. Não reagia ao ambiente de forma emocional. Ele analisava, avaliava impacto, pensava em consequência. E mais importante, mantinha esse padrão mesmo quando o cenário mudava. Isso é o que cria consistência. Não é acertar sempre. É errar menos do que a média ao longo do tempo. E isso só acontece quando existe um critério claro para decidir. A maioria das pessoas não tem esse critério. Decide baseada no momento, no que parece mais vantajoso agora, no que gera mais prazer imediato. E isso cria inconsistência. Um dia economiza, no outro gasta sem pensar. Um dia foca, no outro dispersa. Um dia toma uma decisão estratégica, no outro volta ao padrão impulsivo. E essa falta de consistência impede qualquer tipo de construção. Porque riqueza não é resultado de decisões isoladas. É resultado de decisões alinhadas ao longo do tempo. Existe um padrão comum que se repete em quem não consegue acumular. A pessoa melhora de renda, mas mantém o mesmo padrão de decisão. Continua gastando sem critério, assumindo compromissos desnecessários, reagindo ao dinheiro em vez de estruturar o uso dele. E isso faz com que qualquer ganho adicional seja absorvido rapidamente. O dinheiro entra, mas não se acumula. E isso gera frustração.
porque parece que o problema está fora, quando na verdade está na forma como as decisões estão sendo tomadas. Outro ponto importante é que decisão envolve renúncia. Toda escolha implica abrir mão de algo. E quem não aceita isso tenta manter todas as opções abertas. Quer ganhar mais e gastar mais. Quer crescer e manter conforto imediato. Quer investir e consumir ao mesmo tempo. E isso gera conflito, porque essas escolhas não são compatíveis no longo prazo. E quem não define prioridade acaba distribuindo esforço e recursos de forma ineficiente. Decisão também envolve clareza de consequência. Antes de agir, é necessário entender o impacto daquilo ao longo do tempo. Não apenas agora, mas depois. O que essa escolha gera? Ela fortalece sua estrutura ou enfraquece? Ela aumenta sua liberdade ou reduz? Ela cria base ou apenas satisfaz uma necessidade momentânea? Esse tipo de questionamento muda completamente o padrão de comportamento, porque força uma análise que vai além do impulso. Rockefeller operava exatamente assim. Ele não tomava decisões pensando apenas no ganho imediato. Ele avaliava o impacto na estrutura, se aquilo aumentava controle, eficiência e capacidade de crescimento sustentável. E isso fazia com que muitas decisões que pareciam menos vantajosas no curto prazo se mostrassem extremamente eficientes no longo prazo, porque estavam alinhadas com um objetivo maior, acumulação consistente. A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro amplifica o padrão de decisão. Se alguém toma decisões ruins com pouco dinheiro, tende a tomar decisões ruins com mais dinheiro. A diferença é que o impacto aumenta, o erro fica maior, a perda fica mais significativa, e isso explica por que tantas pessoas ganham bem e ainda assim não constroem riqueza, porque não mudaram a forma de decidir, apenas aumentaram o volume envolvido. Existe também um aspecto importante relacionado à velocidade de decisão. Algumas pessoas demoram demais, perdem oportunidades. Outras decidem rápido demais, assumem riscos desnecessários. O ponto não é ser lento ou rápido, é ser preciso. É entender quando agir e quando esperar. E isso só se desenvolve com prática, análise e aprendizado contínuo. Não é algo automático. Precisa ser construído. No final, a diferença entre quem acumula e quem se perde está na repetição de decisões alinhadas. Não é sobre acertar sempre. É sobre evitar erros que comprometem a estrutura. É sobre manter um padrão que favorece crescimento ao longo do tempo. E isso exige disciplina, exige consciência, exige um nível de controle que vai além do impulso. Porque no jogo do dinheiro você não é definido pelo quanto ganha. Você é definido pelo que faz com o que ganha. E isso é decisão. Repetida, consistente e, na maioria das vezes, invisível. Mas é exatamente ela que constrói ou destrói qualquer trajetória financeira. Capítulo 10. Mais consistência. Porque quase todo mundo começa forte e termina no mesmo lugar. Existe um padrão que se repete com uma frequência impressionante. Pessoas começam motivadas, disciplinadas, com foco, com vontade de mudar de vida e por um tempo até avançam. A renda melhora, os hábitos começam a mudar, as decisões ficam mais conscientes. Só que com o passar do tempo esse ritmo diminui. A disciplina enfraquece, o foco se perde. E lentamente, quase sem perceber, elas voltam ao mesmo ponto de antes. Não exatamente igual, mas dentro do mesmo padrão. E isso cria uma sensação difícil de ignorar, a de que por mais que se tente, o resultado nunca se sustenta. E na maioria dos casos, o problema não foi falta de capacidade, foi falta de consistência. Consistência é o que transforma esforço em resultado acumulado. Sem ela, qualquer progresso é temporário. Pode até existir evolução em momentos específicos, mas ela não se mantém. E isso impede qualquer construção de longo prazo. Porque riqueza não é feita de picos, não é feita de momentos isolados de disciplina ou acerto. Ela é construída com repetição, com padrão, com a capacidade de manter decisões corretas mesmo quando não existe motivação. E é exatamente isso que a maioria das pessoas não desenvolve. O erro começa na forma como as pessoas encaram o processo. Elas dependem de motivação para agir, precisam estar dispostas, animadas, confiantes. E isso funciona no começo. Mas motivação não se sustenta, ela oscila. E quando isso acontece, o comportamento muda. A pessoa reduz o ritmo, abandona hábitos, volta a padrões antigos. E isso quebra qualquer continuidade, porque o processo deixa de ser guiado por estrutura e passa a ser guiado por estado emocional.
e estado emocional é instável. Rockefeller não dependia de motivação. Ele operava com disciplina estrutural. Independente do cenário, ele mantinha controle de custos, análise de processos, reinvestimento estratégico, não porque estava motivado, mas porque era o padrão. E isso criou uma base que permitiu que suas decisões fossem consistentes ao longo do tempo. Ele não precisava recomeçar. Não precisava recuperar o ritmo. Ele simplesmente continuava. E isso é o que gera a acumulação real. A maioria das pessoas vive em ciclos. Fase de esforço intenso, seguida por queda. Fase de controle, seguida por desorganização. Fase de foco, seguida por dispersão. E isso impede qualquer crescimento sólido. Porque toda vez que o ciclo reinicia, parte do que foi construído se perde. Tempo é desperdiçado. Energia é consumida novamente. E o progresso fica sempre limitado. Parece que está avançando, mas na prática está apenas repetindo o mesmo padrão em níveis diferentes. Outro ponto importante é que consistência não significa fazer muito. Significa fazer o necessário de forma contínua. Pequenas ações repetidas ao longo do tempo têm um impacto muito maior do que grandes esforços isolados, porque elas se acumulam. Elas criam base. Elas fortalecem estrutura. E isso permite que o crescimento aconteça de forma mais estável. Quem tenta fazer tudo de uma vez tende a se desgastar rápido, e isso leva à interrupção. Quem mantém um ritmo sustentável consegue avançar por mais tempo, e no jogo do dinheiro, tempo mais consistência sempre vence intensidade isolada. Existe também um aspecto psicológico importante. Consistência reduz a necessidade de decidir o tempo todo. Quando um comportamento se torna padrão, ele deixa de exigir esforço mental. Isso libera energia para decisões mais importantes. Mas quando tudo depende de escolha consciente, o desgaste é maior, e isso aumenta a chance de erro. A pessoa precisa decidir constantemente se vai agir ou não. E com o tempo, essa repetição cansa. E o comportamento enfraquece. Rockefeller transformou disciplina em sistema. Ele não precisava pensar se ia controlar custos. Ele já fazia. Não precisava decidir se ia reinvestir. Era parte do processo. E isso elimina variação. Elimina inconsistência e cria um ambiente onde o crescimento pode acontecer sem interrupção, porque o comportamento não depende de estado emocional, depende de estrutura. A maioria das pessoas não constrói essa estrutura, depende de força de vontade, e força de vontade é limitada, funciona por um tempo, depois falha, e quando falha, o padrão antigo volta, e isso cria uma sensação de incapacidade que não corresponde à realidade, porque o problema não é falta de capacidade. É falta de sistema. Consistência também exige proteção contra distrações. Ao longo do caminho, surgem novas ideias, novas oportunidades, novas direções. E quem não tem clareza do que está construindo acaba mudando constantemente. Interrompe processos antes de gerar resultado. Abandona estratégias que ainda não amadureceram. E isso impede qualquer tipo de acumulação, porque não existe continuidade suficiente para que o efeito composto aconteça. No final, a diferença entre quem constrói riqueza e quem permanece no mesmo padrão não está na intensidade inicial, está na capacidade de continuar quando a intensidade diminui, está na habilidade de manter o padrão quando a motivação desaparece, está na construção de um sistema que sustenta o comportamento ao longo do tempo. Porque no jogo do dinheiro, não vence quem começa melhor, vence quem continua, quem mantém direção. Quem sustenta o processo mesmo quando não parece estar funcionando. E isso não é visível no curto prazo, mas no longo prazo define completamente o resultado. Se você chegou até aqui, então já percebeu uma coisa que a maioria das pessoas nunca percebe. Dinheiro não é apenas sobre ganhar mais. É sobre pensar melhor. É sobre enxergar o jogo com clareza. É sobre sair do automático e começar a tomar decisões com intenção. Porque no fim, a diferença entre quem constrói riqueza e quem vive correndo atrás dela não está na oportunidade. Está na forma como cada um reage a ela. E isso muda tudo, porque quando você entende o jogo, você para de desperdiçar tempo, energia e dinheiro em movimentos que não constroem nada. Você começa a agir com mais precisão, com mais estratégia, com mais consciência. A maioria das pessoas vai assistir esse tipo de conteúdo, entender, concordar e não mudar absolutamente nada. Vai voltar para o mesmo padrão, para as mesmas decisões, para os mesmos erros, porque entender não transforma. O que transforma é aplicar.
E aplicar exige desconforto, exige disciplina, exige cortar hábitos que parecem pequenos, mas que no longo prazo estão te mantendo exatamente onde você está. E é aqui que o jogo se separa, entre quem apenas consome conteúdo e quem começa a construir algo de verdade, porque conhecimento sem ação vira ilusão. E ilusão não paga conta, não constrói patrimônio e não muda a realidade. Agora pensa com calma. Se você continuar tomando as mesmas decisões que vem tomando, onde você vai estar daqui a 5 anos? Não é uma pergunta motivacional. É lógica, porque o futuro financeiro não é um mistério. Ele é uma projeção do que você faz hoje, repetidamente. E se o padrão não muda, o resultado também não muda. Pode variar um pouco, melhorar em alguns momentos, mas no fundo, continua dentro da mesma estrutura. E é isso que prende tanta gente. Não é falta de capacidade. É repetição de comportamento. Se esse vídeo fez você enxergar algo que antes não estava claro, então não deixa isso morrer aqui. Porque a maioria deixa. A maioria sente o impacto por alguns minutos e depois volta para o automático. E é exatamente por isso que os resultados continuam iguais. Se você quer realmente mudar o jogo, você precisa continuar exposto a esse tipo de conteúdo. Precisa treinar sua forma de pensar. Precisa reforçar esse tipo de visão até que ela vire padrão. Então faz o seguinte, se inscreve no canal agora, porque aqui você não vai encontrar motivação vazia. Você vai encontrar clareza, vai encontrar estratégia, vai encontrar o tipo de conteúdo que te força a pensar diferente. E deixa o like nesse vídeo, porque isso faz com que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de visão. E quanto mais gente começar a enxergar o jogo com clareza, menos gente vai continuar presa em padrões que não levam a lugar nenhum. E principalmente, comenta aqui embaixo uma coisa. Qual foi o ponto que mais mexeu com a sua forma de pensar? Não precisa ser algo complexo, mas precisa ser honesto, porque quando você coloca isso em palavras, você começa a transformar entendimento em consciência. E consciência é o primeiro passo para a mudança real. Porque no final, o jogo não é sobre dinheiro. O jogo é sobre quem você se torna enquanto tenta construí-lo. E quem não muda a forma de pensar pode até ganhar mais por um tempo, mas nunca muda de nível de verdade.